Por favor, no livro de João, no capítulo 6, versos 28 e 29, se possível, anote o que vai ser pregado, depois em casa, reveja, se tiver alguma dúvida, depois me procura, me manda uma mensagem no Zap, ou me procura aqui na igreja, porque é importante aquilo que nós vamos ouvir nessa noite virá do coração de Deus. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versos 28 e 29, ali o nosso diácono Gileade também já preparou a gravação da mensagem. Depois, quando estiver pronto, me ajude compartilhando, porque essa mensagem, essa palavra, ela precisa correr. João capítulo 6, versos 28 e 29, o tema do nosso estudo: a obra de Cristo foi perfeita. Diz assim a palavra do nosso Deus: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Então chegaram diante de Jesus e quiseram saber: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para verdadeiramente realizar a obra de Deus? Aí olha só qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. Versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é o que, amados? É esta. Olha só que interessante, Robson, presbítero abençoado. Ele não colocou nem no plural, né? Olha como é que é diferente a visão de Deus do que é a igreja e obra dele, daquilo que é o homem. Então, lendo ali novamente, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é só isso aqui, que creiais naquele que por ele, por Deus, foi enviado. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, nós louvamos ao teu nome, te engrandecemos. Muito obrigado por podermos desfrutar da tua palavra. E agora, Senhor, esses próximos minutos, 40, 45 minutos, serão realmente de revelação. E eu te peço isso, que o Senhor use agora os meus lábios, use a minha mente, o meu coração, e daqueles que estão assentados aqui no salão da igreja, no auditório da igreja, ou aqueles que me acompanham pela internet, também tenham agora a sua mente aberta, seu coração, para poder receber essa palavra, não como de homens, mas a palavra que vem do teu coração. Então, ó Deus, fala-nos segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade. No nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja abençoada do Senhor, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nessa noite eu volto a falar de uma palavra doutrinária para relembrar a igreja, né? Até porque já faz muito tempo que eu não trago, por exemplo, esses 2 versículos numa pregação da igreja. Faz muito tempo mesmo. E o Senhor então me inspirou para esse domingo, para que nós voltássemos a falar dos primórdios da igreja. A pregação que era feita lá na chamada igreja primitiva. Não é a igreja de hoje, toda preta, em que tem lugares separados, premium, VIP, executivo, como um vídeo que correu aí essa semana, o pastor cobrando ingresso, né? A igreja tem 1.000, 2.000, 5.000 lugares, e o pastor virar e falar assim: você vir para uma igreja, né? Você chegar numa igreja onde você tem que dividir o banheiro com 5.000 pessoas, não é uma coisa muito higiênica, muito legal. Olha as palavras do pastor. Então é melhor você ter um espaço VIP ou premium, onde você vai usar um banheiro quase que exclusivo para você. E aí cobra-se um ingresso para isso. Eu não estou falando desse tipo de igreja, né? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de igreja primitiva, da igreja do Senhor, daquilo que quando
Os discípulos se reuniam não em megas templos de 5.000, 10.000 lugares, nada contra, porque eu gostaria de ter também, não é porque eu sou pequenino, mas o que eu estou falando é da maneira de se trabalhar nisso, tá, gente? A gente não pode ser demagogo. Pastor, se eu gostaria de ter uma igreja com 5.000 lugares, pô, claro que eu gostaria, mas eu jamais vou cobrar um lugar VIP, prêmio, executivo, econômico, igual avião, né? Então, vamos de hoje, vamos viajar de econômica, vamos viajar de executiva, vamos viajar a prêmio, né, classe, primeira classe, né? Será que no céu vai ter isso, gente? No céu vai ter o lugar do pastor, do apóstolo, do bispo e do irmão e do que faz faxina na igreja? Não, vai ser o quê? Todo mundo junto, todo mundo legal. No céu tu vai usar o mesmo banheiro que eu e eu não vai usar. Não vai ter nada disso. Então, o que eu quero dividir com você é exatamente como, pastora Vera, que o homem complica a obra de Deus e como que Deus vê, o próprio Deus vê a obra como algo simples. Algo simples. Gente, em tudo na vida, o problema é onde o homem, o ser humano, coloca a mão. É onde o ser humano coloca a mão. Por exemplo, tem alguns lugares aqui da nossa região dos lagos que nós sabemos que é bem remoto, né? Que é bem complicado de chegar, né? Mas são lugares lindos. Aí você abre o Instagram, aí você vê o pessoal daqui, às vezes até da nossa região ou fora, aí vai lá e mostra os recantos bem remotos aqui da nossa região, da nossa cidade. Vem visitar aqui. Nada contra, mas o problema é a galera que vem para cá. Vai sujar tudo isso, né? A pessoa chega ali, faz aquela sujeira toda. Então, acaba complicando ali a região. E eu diria que dentro do evangelho é a mesma coisa. O ser humano, ele bota a mão. E quando ele bota a mão, desculpa a palavra que eu vou utilizar, suja. Quando o ser humano bota a mão, suja. E na obra de Deus acontece o mesmo. Porque hoje nós vemos pessoas que estão desviadas da igreja, que não querem saber de igreja de jeito nenhum, por dois motivos. Ou porque sofreram uma injustiça dessa, porque alguém colocou a mão e atrapalhou a tua caminhada dentro da igreja, ou porque você botou os olhos no homem, e você não estava na igreja por Deus, mas você estava ali por causa do homem. Então as pessoas só vão se afastar da igreja por esses dois motivos. Presta atenção, tá? Porque alguém realmente cometeu uma injustiça muito grande, né? Alguma situação, e ali você acabou sendo levado. Ontem mesmo eu estava conversando com um parente meu sobre isso. Falei, não adianta você vir me justificar porque você não está indo à igreja, né? Então, mas porque é muito complicado, é muito difícil, porque é isso, e eu ali tentei justificar com essa pessoa, trazendo a palavra, a luz da palavra, para poder colocar novamente no trilho. Mas quando a gente vai perguntar a Jesus o que é a obra de Deus, repito, lá no versículo 29, que a Gisele colocou ali, vamos botar o 28 para pegar o sentido, Gisele. Dirigiram-se a ele, a Jesus, perguntando, o que faremos para realizar as obras? O que faremos? Você está vendo a diferença? A pergunta foi no plural. O que nós vamos fazer para realizar a obra de Deus? Agora, olha a simplicidade novamente da resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta. Eles perguntaram no plural. Jesus respondeu no singular. Quer fazer obra de Deus? Porque se alguém te perguntasse, para você que é crente, para você que já foi, ou para você que está querendo ser crente, e alguém me perguntasse isso, o que você precisa fazer para ser salvo? O que você precisa fazer para pregar a obra de Deus, o evangelho de Deus? O que você responderia? Qual seria a nossa resposta? Né? Nós teríamos que seguir todo aquele plano da igreja até, até poder chegar o momento de falar em línguas, de ser batizado nas águas,
de mudar a roupa, colocar a roupa lá, a mulher lá no pé, o homem de terno, gravata, enfim, né? Eu já fui pregar certa vez num lugar onde eu saía do trabalho, eu não tinha tempo para ir em casa, né? Eu não tinha tempo, eu tinha que sair do trabalho e ir direto para o local, para a igrejinha onde eu ia pregar. E uma pessoa, quando terminou o culto, eu estava começando a pregação no meio das Assembleias de Deus, então era aquele fogo, né, tal, aquela coisa toda, e chegou no final, o irmão falou assim: a tua pregação foi ótima, só não veio do coração de Deus porque você não estava de gravata e de terno. Então, quer dizer, a unção não está na vida, está no terno e na gravata. E aí você vê, Viviane, o Senhor lhe dizer: a obra de Deus é só isso aqui, não é no coque, não é na roupa. Eu não estou criticando, dizendo, você pode tanto estar de coque e de roupa no pé, como você também não vai estar de biquíni na igreja, né, gente? Ou de roupa, exatamente, ou com a roupa, ordem descendo. Há pouco tempo atrás estava rolando aí nos vídeos do Instagram uma mulher toda malhada de rosa, alguém viu? No púlpito, com o vestido 2 números menor do que o dela. Quando viu, o irmão Chacaramantarego falou até em línguas, né? E o irmão sentado atrás, o irmão que estava sentado atrás naquelas cadeiras do pastor, ele estava com a cabeça baixa para não olhar para a irmã. Então, claro, né, amados? Nem 8, nem 80. Então a Bíblia diz que qual é a forma de eu fazer a obra de Deus? É crer naquele que por ele foi enviado. Quem crê em Jesus aqui, diga amém. Amém. Então o que acontece? O que acontece é que o homem, ele começa a complicar a obra. E principalmente aqui no Brasil, porque o povo brasileiro é um povo supersticioso. Alguém aqui antes de Cristo tinha superstições tipo gato preto, não passava debaixo da escada? Alguém aqui tinha essas superstições? Era o quê? Eu tinha chinelo virado, meu amigo. Eu não podia ver um chinelo virado de jeito nenhum. Se bem que eu também não gosto, mas aí eu acho que é mais pelo toque. Eu acho que é mais pelo toque, né? Porque é aquela coisa, quem tem esse negócio do toque aí, que não pode ver nada fora do lugar, nada desvirado, ver um quadro, eu já ajeitei quadro dentro de consultório, para tu ter uma ideia. Eu tá sentado ali, tá repreendido, Rosa. Eu olhei e falei assim, no shopping Parque Lagos, não tem ali do banheiro, o corredor do banheiro? Não tem o corredor, ali do shopping, quem conhece o shopping? Não tem? O corredor do banheiro, aquele quadro, shopping Parque Lagos, estava assim, meu amigo. Eu olhei assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, eu falei, pum, ajeitei, botei no lugar. Então, quem tem isso aí é como o Robson, está lá virado o chinelinho, vai lá e desvira, né, o chinelo. Mas alguém mais tinha esse tipo de superstição aqui? Tinha, meu amado. Alguém batia na madeira 3 vezes, isola? Alguém fazia isso, né? Então, nós brasileiros, Viviane, somos muito supersticiosos. E aí o que acontece? Quando o cidadão se torna crente, ele precisa inventar superstições para ele poder continuar olhando ali e mantendo a tradição dele. Por isso que Jesus falou, né, a sua tradição invalida a palavra de Deus. Então, quando a pessoa entra na igreja, ela diz assim, bom, mas eu preciso encontrar de alguma forma as minhas superstições aqui também. Então, quando o demônio manifesta, a pessoa fala o nome do diabo, que a pessoa fala, tá o quê? Quando tá amarrado. Tá amarrado, né? Queima. Então, isso aí é um tipo de superstição. Vai orar, né? Mas porque está na Bíblia. A Bíblia diz, tudo bem, lá em Tiago, que você deve usar o azeite para ungir. Mas ali estava falando para os judeus. Eu e você, até onde sabemos, não somos judeus. Então nós vivemos por fé. Então tem pessoas que elas só aceitam a oração dentro da igreja. Alguém, como já aconteceu aqui, terminou o culto, pastor, pode me ungir com óleo?
Aí eu falo assim, e óleo tá caro de novo, né? Então, então tá tudo, na verdade, substitui o óleo. E ali a pessoa queria que eu ungisse com óleo aquela pessoa que veio aqui. Mas por que a oração sem o azeite não tem valor? Tem ou não tem valor, amado? Tem valor. Então, as pessoas, quais são os cultos que mais arrecadam dinheiro? É aquele, né, nessas igrejas aí, em que é vendido alguma coisa. É vendido um lenço, é vendido uma rosa, é vendido uma flor, é vendido isso, vendido aquilo, copo com água. Então, a água benta, o azeite que veio de Israel nada, meu amado, veio do Ceasa, do rio lá. Veio da Ceasa, veio aqui do Ceasp, se eu não me engano é o nome aqui de São Pedro, né? Vem dali, não vem nada de Israel, é mentira. Estou falando para você, é mentira. E quem é que gosta dessas coisas? O supersticioso. O supersticioso. Então, tem muito crente supersticioso que quer dar uma ajudinha a Jesus. E Jesus, ele veio e ele falou, a obra de Deus, bota novamente o 29, Gisele, o 29, a obra de Deus é só isso aqui. Pastor, eu quero ser crente a partir de hoje. O que eu preciso fazer para ser crente? Dar o dízimo, bízimo, trízimo, fazer a campanha de Israel e que não sei, nada disso, meu amado. Eu e você precisamos apenas crer naquele que por ele foi enviado. Amém. Crer em Jesus Cristo. Só isso que eu preciso ser crente, só. Pô, pastor, que legal. Então está chegando aí o carnaval, eu estou com a minha vida. Meu amado, olha só, se você passa a ser de Jesus, o próprio Jesus, ele vai começar a te incomodar em algumas coisas. Foi assim comigo. Eu não sou diferente de você. Quando eu estava lá andando em alguns erros na minha vida, o Senhor começou assim, ó, não é assim não. Não é assim não. Você não está nessa terra para isso não. Você não pode andar nesse erro. Você não pode andar. Então, não sou eu que vou dizer para você que você está no erro. É o próprio Deus que vai falar. Né? Para mim e para você. É o próprio Deus. Então, por quê? Porque a obra de Deus é essa aqui. É crer em Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 17. Bota aí para a gente, Gisele. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quer saber como é que o Evangelho é revelado na sua vida? Olha aqui, ó. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por o quê? Fé. Amado, por isso que nessa igreja aqui você não vê o pastor, e eu já repeti isso em mensagem atrás, você não vê imagem nenhuma aqui. Você não vê, seja aqui que nós estamos nesse espaço alugado, ou se um dia nós construirmos uma igreja, você nunca vai ver no altar nenhum símbolo, nem cruz, mas nem cruz, pastor, nem cruz. Sabe por quê? Porque se eu botar uma cruz aqui, quando a gente menos esperar alguém dizer assim, não, eu quero tirar uma foto no altar, está a cruz aqui, a pessoa vai olhar para um lado e vai pensar, vai botar aí, consegui, finalmente. Aí a pastora Vera vai dizer assim, olha, ora lá pelo irmão lá, pastor. Né? Olha, você pode estar certo, se eu botar um alfa e um ômega aqui, vai vir aqui, tirou, pode estar certo, por quê? Porque o homem, ele é supersticioso, então é por fé, diga, é por fé. Olha lá, o justo viverá por fé. Se é por fé, meu amado, eu não toco, eu não coloco a mão, eu não tenho imagens, eu não tenho esculturas, eu não tenho símbolos dentro da igreja, eu não tenho nada disso. Até um dos jargões que tem dentro da igreja, o Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã Mayla. Deus te abençoe, irmão Ailson. Tem gente, né, que faz... Eu repito, nada contra, tá?
Você está profetizando na vida do irmão? Amém, Deus te abençoe. Nada contra. Mas o que eu falo, aqui dentro dessa igreja é diferente. Por que é diferente? Porque Efésios 1:3, olha aí, pastora Renata, que ela faz todo dia que ela deixa a Rebeca no trabalho, ela faz assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí eu falo para ela, Efésios 1:3, já somos abençoados. Então agora eu vou falar para ela, olha aqui, Renata, onde é que está? Sai do carro lá, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É igual o velhinho, era igual com a minha avó, né? Eu tinha que beijar, alguém tinha que fazer isso, beijar a mão da avó, né? Deus te abençoe, meu filho, Deus te faça feliz, Deus faça resplandecer sobre a sua vida. Eu já sei até o que ela falava. Então, olha só, pastor, porque quando eu saio aqui da igreja, o senhor não fala assim para mim, Deus te abençoe. Vou te explicar agora o porquê que eu não falo. Bendito Deus e Pai, bendito significa bem-aventurado, abençoado. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Já somos ou não somos abençoados, amado? Somos abençoados com uma bençãozinha qualquer? É com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção significa em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dizer aqui no altar, olhando praticamente nos olhos de todos vocês, você já é um abençoado, você já é um abençoado. Fala aí para o seu irmão do seu lado, você é uma abençoada, você é um abençoado. Libera sobre a vida dele, Gisele, você é abençoada, vocês são abençoados. Olha lá, amado, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. É a Bíblia. Certa vez eu estava conversando com um irmão no meu trabalho secular, alguns anos atrás, e eu falei isso para ele, ele falou assim, eu falei para ele assim, você é um abençoado. Ele virou para mim e falou assim, só se for você. Aí eu falei, recebo. Porque ele não aceitava isso, porque na igreja a gente chamava uns aos outros de abençoado, até hoje lá na igreja Cristo Vive, e foi a igreja Cristo Vive que começou com isso, abençoado, abençoado. Hoje você vê muitos irmãos de outras igrejas chamarem, né, uns aos outros, ou abençoado, né, ou abençoado, abençoada. Mas onde está isso? Efésios capítulo 1, ali versículo 3, que nos tem abençoado. Agora, pastor Marcelo, o que o senhor está falando é maior mentira, porque se o senhor olhar para a minha vida, o senhor vai ver que o que está faltando é exatamente bênção, porque eu estou doente, sem dinheiro, sem marido, sem mulher, sem amigo. Está lascado, hein, meu irmão? Está lascado, hein? Está lascado. Só, a música, só Jesus, Viviane. Então, pastor, por que eu então não sou abençoado? A Bíblia tem resposta para tudo. Ele fala ali, ó o que Paulo disse, nos tem abençoado com toda sorte de bênção, o que, amado? E essas bênçãos estão aonde? Lembra do versículo que nós lemos aqui na hora do ofertório? Conheço as tuas obras, coloquei uma porta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Entretanto, né, ele diz assim, eu sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Foi o que nós lemos, não foi ou não foi, gente? É exatamente isso aqui. Essas bênçãos, elas existem, elas estão no mundo espiritual. Eu e você temos que ir lá, amado, senão seria de muita bandeja, muita gente não ia querer saber de igreja, saber de nada de Deus. É claro, você tem que ter o quê? Compromisso. Você tem que ter compromisso. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de casamento, casamento é coisa séria. Por exemplo, quando está namorando em casa, é o namorado, a namorada que cuida? Não, é o pai, a mãe. Eu estou falando de forma cristã, né? Cristã, namoro cristão. Quem vai cuidar? Claro, o namorado, a namorada vai estar perto, vai visitar, vai falar por chamada de vídeo, vai estar lá em casa, cuidando, aquela coisa toda. Mas a obrigação é do pai e da mãe. Por quê? Porque ainda não existe o compromisso do casamento. Agora, depois que casa, tudo são flores, amado? Tudo são flores? É comidinha de hambúrguer, de pizza, praia, viagem, é isso? Não, vem a conta da Enel, vem a conta da Prolagos, vem a escola dos filhos, né? Aí faz igual o Cláudio Duarte, você quer casar?
Ele foi Cláudio Duarte e falou assim: você quer casar para fazer negocinho? É o que menos você vai fazer. Só vai pagar conta, meu amigo. Mas o casamento é compromisso. E com Deus é a mesma coisa. Então a bênção não vem de qualquer jeito, porque as bênçãos estão nas regiões celestiais, a bênção espiritual. Então você tem que andar em linha para você alcançar a sua bênção na região espiritual. Ah, tá bom, pastor, mas aí, nessa região celestial, o diabo, não fala o nome dele não, pastor, o diabo, o capeta, o capiroto, o carcará, ele vai tomar a minha bênção. Algum tempo atrás, uma pessoa aqui falou aqui dentro aqui para mim, a pessoa me chamou no canto, aqui dentro da igreja. Aí eu falei: por que, irmã? Vem cá, pastor. Fez assim comigo mesmo. Aí eu falei: que foi, irmã? Eu vou falar baixinho. É isso. E eu falei: por que a irmã está falando assim? Para o diabo não ouvir. Porque se o diabo ouvir, ele vai tomar a minha vitória. Eu falei: é mesmo? Então vamos ver onde que está escrito. Será que ele pode fazer isso, Robson? Coloca aí para a gente Colossenses 1,13. A Bíblia diz: Ele quem, gente? Jesus nos libertou de onde? Do império das trevas. As trevas têm um império. E um dia eu e você estávamos lá, e nós fazíamos toda a vontade dele, do império das trevas. Aí o que Jesus fez? O que está escrito? Ele nos transportou para onde? O reino do Filho do seu amor. Mal comparando, o reino das trevas era aqui. Nós estávamos com a vida toda destruída, a vida no erro, a vida só andava para trás, enfim, fazia vontade do império das trevas. Quando eu conheci Jesus, Jesus me pegou daqui, a Bíblia diz que Ele pegou a mim e você e nos transportou. Ele, não fui eu nem você, foi Ele. Porque se esse transporte tivesse feito por mim e por você, daria errado. Aí ia falhar. Então por que a obra de Deus é perfeita, como eu falei? Porque não fui eu nem você, foi o próprio Jesus que fez essa obra. Então está lá, Jesus nos libertou e Ele nos transportou. Jesus, Ele nunca vai trabalhar onde o diabo está, meu amado. Por isso que dentro dessa igreja, a gente não faz aqui um sacudimento. E eu não venho às sextas-feiras e eu falo aqui: amado, coloca a mão na cabeça agora. E agora você vai dizer comigo: capeta. Gente, isso é uma afronta à obra de Deus, à palavra de Deus. Um crente, eu não estou falando uma pessoa que não tem Jesus, mas um crente colocar a mão na sua cabeça e dizer: demônio, escuta a minha voz agora. Amado, você não pode fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus me tirou do império das trevas e Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, meu amado, ou eu sou do capeta ou eu sou de Jesus. Não pode uma pessoa ser do capeta e ser de Jesus. Pode uma mulher ter 2 maridos, amado? Vai ter tragédia. Em algum momento vai ter tragédia. Então, é a mesma coisa acontece. Você não pode ter o capeta e Deus na tua vida ao mesmo tempo. Ou você tem um ou você tem o outro. Não pode. Não existe aqui um meio termo, um meio caminho aqui, você está vendo? Ele está falando, Jesus nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora aqui eu estou nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus, o diabo pode atrapalhar a minha vida e a tua? Aqui eu estou nas mãos de Jesus, ele pode entrar na minha vida nas mãos de Jesus, amado? Você pode ser pequenininho como eu, ou da altura do João, do Marcelo ou do Douglas. Mesmo sendo pequenininho como eu, alguém tomaria o Gileade das minhas mãos pequeno, a Rebeca? Não, meu irmão, porque eu sou pai, eu daria a minha vida para protegê-los, para guardá-los, uma criança como fosse. Então, o pai, ele protege. Imagina eu e você, estamos aqui nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus, diga amém. Você está nas mãos de Deus e o diabo vem aqui te atacar. Amado, isso é totalmente antibíblico. Quem é de Deus resiste ao diabo. Quem é de Deus está
está sabendo que maior é aquele que está na tua vida do que o que está nesse mundo. Não temos superstições, nós somos os da fé, nós vivemos por fé. Eu não preciso de lencinho ungido, eu não preciso de água ungida, eu não preciso de azeite ungido, eu não preciso de patuar, eu não preciso tocar na mão, no vestido da irmã de oração, no crente lá poderoso, pastor que é famoso. Eu não preciso nada disso, porque eu estou aqui nas mãos do Senhor Jesus. Então eu saí do império das trevas, eu e você saímos e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Pastor, e por que as pessoas tentam imitar Jesus na carne? Olha a nossa antepenúltima passagem, 2 Coríntios 5,16. Gente, esses 2 versículos aqui, se você puder, anota, por favor, porque isso aqui é impressionante o que Paulo disse. Está vendo só, João? Você que está preparando suas mensagens, olha como é que se faz uma pregação. Assim que nós, daqui por diante, quer acabar com o sofrimento na sua vida, siga esse conselho aqui. Daqui por diante, a ninguém, e quando ele diz ninguém, é ninguém, meu amado, conhecemos segundo a carne. Quer ter problema? É tu começar a olhar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, tua esposa, teu pastor, teu chefe, teu subordinado, teu empregado, teu vizinho, qualquer pessoa, amado. Quer ter problema? É tu começar a olhar para a humanidade dela, a carne dela. Se você fizer isso, você vai se machucar e você vai cair. Porque a Bíblia diz, a ninguém conhecemos, ou seja, vamos amar pela sua carne. Nós só vamos nos frustrar. Aí o mais tremendo nisso tudo é que ele foi além. Ele falou, até Jesus. Jesus teve defeitos, amado? Não, nenhum. Jesus não teve defeito nenhum, ele era perfeito. E a Bíblia, não, nem na carne. Ele era perfeito, por isso que ele não nasceu, agora a Viviane vai entender, por isso que ele não nasceu na relação sexual de José e Maria, entendeu? Porque se ele tivesse nascido na relação sexual de José e Maria, aí ele seria imperfeito. Por isso que ele não nasceu assim. Então nem a carne de Jesus era imperfeita, ele não tinha os desejos que nós temos. Jesus não guardava mágoa, Jesus não guardava ira, Jesus não odiava, Jesus, ele era justo. Então quando houve aquele problema lá no templo, ele, por exemplo, ali ele era justo, estavam usando o templo dele para roubar, como até hoje acontece. Então ele era justo, mas ele não vivia no pecado, ele não era imperfeito. O que ele está dizendo aqui, Viviane, olha só, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Os sacrifícios da lei que Jesus fazia. Então ele está dizendo assim, se você for olhar para os sacrifícios humanos de Jesus, você não vive por fé, você vai viver por sacrifícios e você vai viver pela lei. Então ele falou, não conhecemos a ninguém segundo a carne, nem mesmo Cristo conhecemos mais desse modo. Ou seja, eu não tenho hoje, que vivo na graça, ficar olhando os sacrifícios de Cristo. Porque ali Jesus, ele estava cumprindo a lei. Jesus cumpriu a lei de Moisés. Então ele estava dizendo assim, não é mais para você cumprir essa lei. Então, por exemplo, onde nós vemos muito hoje dentro da igreja a lei? Então, nesses sacrifícios de subir os montes, sacrifícios de jejuns, sacrifícios da carne. Então, o ser humano, ele costuma fazer isso. Mas não é apenas esse. Existem vários outros sacrifícios na lei que nós temos que cumprir se vivermos por ela. E aí eu repito aquelas que o pessoal gosta. Por exemplo, a pessoa fofoqueira na igreja. O que a lei fala do fofoqueiro? Você lembra? Tem que fazer o quê, Robson? E hoje os dedos também, porque no WhatsApp também são os dedos, Então, ou as cordas vocais, se for falar ali, Então, o fofoqueiro,
ele tem que perder os dedos na hora de digitar no WhatsApp ou perder a língua, porque é o que a Bíblia fala. Ao mexeriqueiro, corta-lhe a língua. O varão de Deus, fala até em língua. O varão de Deus que vê a varoa bonita na roupa, aqui em Cabo Frio as varoas estão sempre vestidas até os pés, né, gente? Né? Os varões veem aí, né? São sempre vestidas até os pés, a gente não consegue ver nada. Se um varão aqui dessa igreja, há algum varão aqui na igreja que nunca viu uma varoa bonita na rua e olhou para ela bonita? Alguém? Olha, se você levantar a mão aqui, eu vou te tacar o microfone, tá, meu amado? Né? Então, ó, todo mundo quietinho, até o pastor. Tá? Ih, vou comprometer hoje o Gileade, o João, eu mesmo, o Douglas, o Josimar, todo mundo ele não é bobo, isso lá atrás, né? A Bíblia diz que se você olhar para uma varoa e desejar ela, olhou de forma atravessada, quem lembra qual é a lei? Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tu tá vendo João Caolho? Tu tá vendo o pastor Marcelo Caolho, amado? Tá vendo? Josimar chega a estar de cabeça baixa, meu amado. Ali, você não vê. É a lei. A lei fala que é melhor você chegar sem um dos olhos no céu do que ir com o corpo todo para o inferno. Então, a lei, ela diz isso. E você não vê na igreja nem o pastor, nem um varão sem olho cego e dizendo, né, eu perdi os meus olhos. Porque a gente nunca vai cortar os nossos olhos fora. Então, por isso que Jesus, agora sim, Viviane, por isso que ele não nasceu do amor de José e Maria, porque senão ele ia olhar para as varoas também. Então, ele não podia, ele tinha que ser perfeito. E a Bíblia diz que a ninguém nós olhamos na carne, porque se você olhar a pessoa na carne, você vai se decepcionar. E nem a Jesus nós olhamos desse modo, porque nós não andamos segundo os sacrifícios da lei. 17. Então o que diz? E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, diga amém. Amém. É nova criatura. Então quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já o que, gente? Então larga isso, amado. Larga essa mágoa que você tem dessa pessoa. Só está te jogando para baixo, te jogando para trás. Pode causar um câncer daqui a 10, 15, 20 anos, sabe? Larga essa mágoa, perdoa essa pessoa, perdoa teu pai, tua mãe, teu pastor, o membro da igreja, teu amigo, teu vizinho, perdoa. É fácil, não é, meu amado. Estou dizendo para você, não é. Mas a Bíblia diz que quem é nova criatura deixou as coisas para trás. Olha lá, evangelho é isso, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E até o evangelho é assim. O evangelho também é assim. Amado, você não pode andar na lei e na graça ao mesmo tempo. Você tem que largar essa lei, você tem que largar o marido antigo. O marido já morreu, então agora você tem direito a novas núpcias. Pastor, o que é isso? Que analogia é essa? Penúltima passagem, Romanos 7, eu vou te mostrar exatamente isso. Romanos 7, versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, os sacrifícios, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Sabia que a lei de Moisés e a lei do homem domina ele toda a sua vida? Versículo 2. Ora, agora ele vai fazer a analogia da mulher. A mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Agora preste atenção nisso aqui. Se o mesmo morrer, quem morreu na cruz do Calvário? Quem morreu na cruz do Calvário? Está aqui, Jesus. É exatamente isso aqui. Então o povo cristão evangélico, ele continua preso ao Jesus da cruz, ao Jesus antes. Mas a Bíblia diz, quando o marido morrer, a esposa fica desobrigada de quem, gente? Da lei. Da lei. Mas o problema é que ficar desobrigado da lei não dá o quê? Não dá o quê?
dinheiro, não dá lucro. Irmão, você está aqui, irmão, você não é abençoado. Irmão, você vai ter que levar o lenço da bênção. Você tem que fazer a sua parte, irmão. Você tem que levar o lenço da bênção. Obreiro, traz o lenço da bênção. Irmão, quanto é que custa esse lenço da bênção? R$100. E aí, com R$100, você vai levar o lenço da bênção. Você não pode, num lugar desse, dizer que você está desobrigado da lei, meu amado. Porque senão acaba o lucro, acaba o dinheiro. Então, Paulo disse aos romanos: se o mesmo morrer, ficará desobrigada da lei conjugal. Ou seja, quando o marido morre, agora ela tem direito a um novo casamento. É exatamente o que Jesus fez. Então, Jesus morreu na cruz e nós morremos lá com ele para a lei, e agora nós temos um novo marido. Quem é o novo marido? O Jesus onde nós vivemos por fé. Então diz o versículo 3, olha lá: de sorte que se considerada adúltera, olha lá, se eu estou com o marido, um marido vivo, unir-se com outro homem. Então o que ele está querendo dizer? Você não pode viver com os dois ao mesmo tempo. Ou você vai viver com o Jesus da cruz, ou você vai viver com o Jesus ressuscitado. Você não pode viver com os dois. Ou você vai escolher um, ou você vai escolher o outro. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Que novas núpcias? A fé, a graça de Deus. Versículo 4, e ele diz: assim, meus irmãos, olha lá, ele resume: também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós não somos mais do Jesus na carne, nós agora somos do Jesus ressuscitado. Nós agora vivemos pela fé, nós agora andamos na graça de Deus. Nós não andamos mais por obras da lei, porque se a gente andar por obras da lei, nós estamos cometendo um adultério espiritual. Então, você está vivendo com um marido e está vivendo com o outro ainda também. Então, a Bíblia diz: nós morremos com ele na cruz e agora nós pertencemos a outro Jesus. Amado, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Nós agora pertencemos a outro Jesus, aquele que ressuscitou. E eu termino com Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Olha só o que Paulo disse: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse, gente? Jesus Cristo, né? Mas vamos falar juntos: que nome é este, gente? Jesus Cristo. Então, Deus o exaltou, porque você deve lembrar que Deus não tinha um nome, né? Não é assim, Robson? Ele tinha manifestações, né? Então, quando ele se manifestava com saúde, era Jeová Rafá. Quando ele se manifestava como o provedor, Jeová Jirê. Quando era o Senhor é o meu pastor, Jeová Roí, e assim por diante. Então ele não tinha um nome, ele tinha manifestações. Agora na graça não, ele tem um nome, Jesus Cristo. Então Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Verso 10, para que ao nome de Jesus... E agora fica aí na internet um pessoal dizendo que você não tem que dizer Jesus, você tem que dizer Yeshua. Porque se falar o nome de Jesus não adianta de nada, né, meu amado? Já expulsei dezenas de demônios na vida com o nome de Jesus. E agora, meu amado? Por que ele saiu? Em nome de Jesus Cristo sai, o demônio sai na hora. Aí vem um cara, não é? Já viu essa, pastora Vera? Não deve falar o nome de Jesus, é o nome de Yeshua. Pelo amor de Deus, gente, eu falo língua portuguesa, eu não sou israelita para falar Yeshua, então eu falo Jesus Cristo, assim como o meu nome, Marcelo. Se você for ver em russo é outro nome, se você for ver em italiano é outro nome, Rebeca em outro idioma é outro nome, mas é o mesmo nome. Então, ao nome de Jesus,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e a gente termina: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Diga: Jesus Cristo. Meu Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Acabou, meu mano. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus de todo poder. Ele começou a boa obra na minha vida e na tua vida, e Ele vai terminar. Sabe por quê? A obra dele já está perfeita. O que ele disse lá na cruz? Está o quê? Está o quê? Está consumada. A obra está perfeita porque foi feita pelo Pai. Assim seja, assim disse o nosso Deus. Aleluia! A Ele a glória, ao nosso Deus o louvor, a Ele a majestade. Vamos ficar de pé.